Graça e paz, igreja. Amém, amém, irmãos? Eita, Deus abençoe a sua vida, irmão Luciano. Foi lá atrás, né? É isso, irmãos, é disso do que se trata. Deus opera, Deus ele resgata, Deus ele restaura, sabe? Deus ele dá a semente para que eu e você possamos testemunhar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Restituição e conquista. Irmãos, estamos na terceira semana da nossa campanha. Aleluia. Restituição e conquista. Deus tem falado neste lugar. Deus ele tem operado neste lugar. Nesta noite não vai ser diferente. Amém? Amém. Veja bem. Eu quero aqui, obrigado. Eu quero aqui que você imagine agora um bolo. Uma coisa bem simples. Um bolo, aquele redondo, sabe? Bem simples. É uma metáfora. A metade desse bolo, irmãos, ele já foi consumido. Ele já foi degustado nesta noite. O bolo é para ser consumido e degustado. Somente quem gosta, né? Dificilmente vai ter um que não goste. Mas é assim que está acontecendo aqui nesta noite, meu irmão. Na minha e na sua vida. Desde o começo aqui, Deus está falando. Desde o começo aqui, Deus está já liberando promessas, curas, restaurações. Agora nós vamos adentrar na outra metade do bolo. E eu quero convidar você a ficar atento ao que Deus tem para nós nesta noite, irmãos. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu sempre agradeço a Deus pelas oportunidades que Ele me dá. Creio que ninguém chegou aqui nesta noite por acaso. Deus marcou este encontro nesta noite. Você que se disponibilizou dos seus afazeres. Você que veio. Aleluia. Deus marcou um encontro com você e falará mais ainda contigo no nome de Jesus, irmãos. Como eu disse há pouco, o tema é restituição e conquista, irmãos. E eu quero começar dizendo que talvez alguém aqui, nesta noite, tenha tido perdas. E muitas das vezes, a pessoa mais próxima sequer sabe. Sabe aquilo que acontece que você fica só entre você e Deus? Pode ser uma perda financeira, pode ser perda familiar, pode ser emocional. E a pior de todas elas, a espiritual. Talvez você esteja aqui sorrindo por fora, mas por dentro esteja, sabe, acanhado, triste, pensando que perdeu tempo demais e não existe mais possibilidade alguma de ser restaurado. Aleluia. Eu vou repetir mais uma vez: restituição e conquista. Essa introdução, meu irmão, minha irmã, é para justamente atrair a sua atenção, porque de fato tem acontecido muito em muitas vidas, em muitas pessoas que têm caminhado dessa forma. Participamos agora há pouco de um momento de louvor, de adoração, mas muitas das vezes, pastora Viviane, o coração ainda está entristecido. Essa é a realidade de muitos, irmãos.
Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer uma palavra profética sobre a tua vida, meu irmão. A perda não terá mais a palavra final na tua vida, na tua família, no teu negócio, nos teus projetos. A perda não terá mais, no nome de Jesus. A palavra final sobre a minha e a sua vida, sobre a minha e a sua família, ela vem do Senhor. Aleluias! Glória! Joel capítulo 2. Versículo 24 é o texto proposto. Vamos ler. Eis as eiras se encherão de trigos, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela lacusta, o pulgão e a oruga, e comerei abundantemente, e vos fartueis, e louvareis o nome do Senhor Deus, que procedeu para convosco maravilhas, e o meu nome nunca mais, e o seu nome nunca mais será envergonhado. Promessa de Deus, igreja. Rapidamente, obrigado, Senhor, por esse momento que temos estado aqui, sentindo, sendo cheios, recebendo de Ti mais uma vez. Obrigado, Pai. Obrigado porque eu vejo na vida da Tua filha, do Teu filho, já recebendo aquilo que o Senhor já preparou para cada um. Então continua conosco, Senhor. Continua falando conosco. Aleluia. Continua, Deus, nos enchendo, nos transformando de dentro para fora. E assim o Teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, no livro de Joel, e o texto que nós lemos também, encontramos aqui um povo que estava atravessando um momento muito difícil. Todo texto, ele tem o seu contexto, a sua história. O contexto do texto, ele pode ser antes e também depois. Nesse caso, o povo estava atravessando por um período de grande sofrimento. A terra havia sido devastada, irmãos, por pragas. Sabe? Imagine o povo semeando, trabalhando duramente, para que os seus celeiros, as plantações venham produzir, e de repente surgem as pragas, irmãos, e destrói tudo. Então Deus, ele levanta o profeta Joel para dizer ao povo justamente isso: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Eita, que promessa tremenda, irmãos. Porque o Senhor também está falando aqui nesta noite. Falou o meu coração hoje à tarde. Eu falei, eu tenho que liberar esta palavra. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, irmãos. Deus aqui não está falando de restituição somente de coisas, aquilo que foi consumido. Não, irmãos. Porque coisas nós podemos recuperar, sabe? Não é assim que funciona. Você trabalha e um pouco mais adiante você recupera. Deus, ele está falando de restituição de anos.
dos anos. Aleluia. Ninguém consegue, irmãos, pelo menos eu não conheço ninguém, que consiga restituir os anos perdidos. Mas o meu Deus e o seu Deus conseguem. Tem um mistério aqui, irmãos. Aleluia. Tem um mistério aqui tremendo. Porque o Senhor, Ele não se preocupa com coisas, mas os anos que se perderam. Somente Deus pode tocar no futuro de tal maneira que os próximos capítulos da minha e da sua vida venham ser diferentes, irmãos. Só Ele pode fazer isso. O diabo muitas das vezes tira, mas o Senhor restitui. E nesta noite, na sua vida, na sua família, eu quero profetizar, aleluia, essa restituição de Deus. Eu não sei, mas Ele sabe. Aquilo que se foi, aquilo que se perdeu, aquilo que foi consumido. Ele sabe. Restituição significa que Deus devolverá tudo exatamente, Deus não devolverá tudo exatamente como foi. Não significa isso não, irmãos. Nós é que pensamos isso. Ele vai restituir tudo exatamente. Eita! Se fosse assim, Ele não seria Deus. Aleluia! Algumas portas não devem ser abertas novamente na minha vida e na sua vida. Algumas amizades não podem ser restituídas. Alguns projetos, irmãos. E você vai entender por quê. Existem lugares e relacionamentos dos quais Deus nos retirou para justamente nos proteger. Estava tirando da sua presença o foco, a direção, o propósito. Comece, receba isso, meu. Não tome como perda aquilo que Deus tirou. Aleluia! Anote isso. Não tome como perda aquilo que Deus tirou. Muitas vezes a restituição de Deus não é uma volta ao passado, mas a construção de um futuro melhor na minha e na sua vida. E para isso algumas coisas têm que ser modificadas, tem que mudar. Entretanto, meu irmão, minha irmã, antes de anunciar a restituição, Deus chamou o povo, agora é forte, para o arrependimento. E Deus tem falado isso aqui desde o começo do culto. Um propósito maior com Ele. Hein? Restituição e conquista, é bonito. Mas antes, Deus chamou o povo para o arrependimento. Joel capítulo 2, versículo 12. Olha o que está escrito. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Capítulo 2, versículo 12. Deus chama para perto. Por que Ele chama para perto? Porque Ele quer curar. Ele quer novamente colocar no caminho para direcionar, para produzir, para prosperar. Aleluia! Para conquistar. Amém, igreja? É por isso que Ele chama para perto, para o arrependimento. Aleluias! Deus está dizendo
para mim e para você. Antes de transformar o cenário, eu quero transformar o coração de cada um. Aleluias. Antes de transformar, antes de dar, antes de conceder. Irmãos, tem muitos recebendo e perdendo, porque não permanece, sabe? Porque não persevera diante do Senhor. O gafanhoto está aí, querendo devorar à la custa. Mas se o Senhor, aleluia, se o Senhor estiver com as mãos estendidas, direcionando a tua vida, a tua família, os teus projetos, aleluia, o teu coração, Ele vai guardar, irmãos. De nada adianta receber uma bênção e continuar longe do abençoador. Nada adianta, irmãos. Eu quero liberar uma chave para você aqui nesta noite. A maior restituição sobre nossas vidas não é a restituição material, é a restituição espiritual. Grave isso. Por mais que eu e você estejamos aqui nesse mundo, nessa matéria, diante de tantas circunstâncias, nós aprendemos no Senhor que o maior valor que temos, a maior restituição que precisamos é a espiritual. Que tudo isso aqui é passageiro. Nós somos passageiros. Mas nos esquecemos disso. O diabo tem trabalhado na mente e nos corações das pessoas, justamente para cegá-las das revelações de Deus, irmãos, dos projetos de Deus. Mas existe um povo na terra, irmãos, que clama, que invoca, dia após dia, noite após noite. Tem um povo que confia no Senhor, tem um povo que invoca o nome dEle e repreende o adversário. Aleluias. Deus está chamando a todos nós hoje. Volte a orar, volte a buscar, volte a ler a palavra. Recupere o prazer de estar na presença de Deus. Aleluias. Esse é o chamado de Deus para nós hoje, nesse culto, irmãos. Você que tem se sentido cansado, como eu disse no início, mesmo estando na casa do Senhor, levantando a mão, adorando, cantando, juntamente com a equipe de louvor, mas no coração não está revelando o que muitas das vezes o nosso sorriso quer revelar. Mas hoje é o dia, hoje é a noite de você sair daqui, aleluia, cheio de Deus, porque Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui, o Senhor está aqui. Seja cheio de Deus, diga para Ele: Senhor, Tu conheces o que eu tenho passado, Tu conheces o que eu tenho enfrentado. Hoje Deus chama você, irmãos, para perto, e Ele diz: volte para mim. Eu quero restituir a tua vida, eu quero restituir o seu coração. Aleluias. Deus, Ele conhece as perdas e nos chama a semear novamente. É isso que o texto ali está dizendo. Ele nos chama a semear novamente. Ele não quer que você pare. Ele não quer que você fique, sabe, de cabisbaixo, choramingando, olhando para aquilo que se foi. Mas o Senhor hoje, Ele está te chamando para olhar para Ele, confiar nele, permitir que o seu Espírito Santo
venha operar no seu coração, venha te fazer uma nova pessoa, te dar novas estratégias. Deus está falando com pessoas aqui. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Deus viu quando você precisou, sabe, demonstrar força, quando na verdade você estava se sentindo fraco. Ele viu. Ele tem contemplado. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos sonda e nos conhece. Conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor tem te contemplado todos os dias, meu irmão, minha irmã. E por isso que você está aqui nesta noite. Para receber dele esse renovo. Para receber dele, aleluia, a presença gloriosa. Para receber dele vida sobre a tua vida. Sobre você. Sobre o teu coração. Sabe aqui a capacidade de Deus de construir na minha e na sua vida, ela é maior do que a capacidade das circunstâncias em destruirmos. Deus é infinitamente mais. E Ele tem feito isso na vida de todos aqueles que têm perseverado. O segredo da luta, o segredo do processo é a perseverança. Você, quando vai focar em um estudo ou em um trabalho, você persevera, né? Por quê? Porque você precisa daquilo, você sabe disso. E é justamente isso que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. Nós precisamos perseverar no Senhor. Restituição e conquistas. Aleluia. É um tema lindo. Mas antes disso, o Senhor precisa ver o nosso clamor. Ele precisa ver os nossos corações dobrados diante dele, confiante. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz a palavra de Deus. É dessa forma que você vai vencer. É dessa forma que a igreja vence. Aleluia. José, né? Ele foi extremamente perseguido, traído, passou por um processo, mas mesmo assim, Deus não o abandonou, pelo contrário, estava sendo realizado na vida dele um projeto, na qual futuramente ele ia abençoar o seu povo, a sua família. Gênesis capítulo 50, versículo 20, olha o que ele diz: vós bem intentaste mal contra mim. Ele estava falando aqui para os seus irmãos. Ele reconheceu, ele sabia. Então ele diz para os seus irmãos: vocês promoveram muita maldade na minha vida. Mas olha o texto final. Ele diz: porém Deus tornou em bem todos os males. Isso acontece na vida daqueles que pertencem ao Senhor, daqueles que confiam no Senhor. Deus, Ele transforma, meu irmão, minha irmã. Recebe isso nesta noite, sobre a tua vida, sobre a tua família. Recebe esta palavra, é a palavra de Deus, não é a palavra do presbítero, é a palavra do Senhor. Deus transformou o mal em bem. E esse jovem teve de tudo para poder blasfemar, reclamar, se desviar, mas não o fez. Não fez, irmãos. José não negou que havia sofrido, mas permaneceu fiel ao Senhor. Amém, irmãos? Se coloque de pé, meu irmão e minha irmã.
em nome de Jesus. Isaías capítulo 43, versículo 1, diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Você é do Senhor, a tua casa é do Senhor, sabe? Tudo o que vem na sua cabeça, nos teus projetos, é do Senhor. Então nesta hora eu quero que você coloque sua mão no teu coração. Se você está com a sua esposa, sua família, pode segurar na mão dele, na mão dela. Nós vamos fazer aqui um ato profético. No nome de Jesus, repreendo agora todo o laço do passarinheiro sobre as famílias, sobre os pais, sobre os filhos. No nome de Jesus, haja restituição, haja quebra de maldição, haja renovo do Senhor neste lar aqui representado, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos aqui. Obrigado por este momento, Pai. Bem sei, Deus, que há uma batalha espiritual onde o inimigo tenta de todas as formas, mas o Senhor já liberou a vitória. O Senhor já liberou. Aleluias. Então continua, Pai, falando a este coração. Continua, Deus, Pai, colhendo as lágrimas. Continua, Senhor, segurando pela tua mão forte cada um aqui neste lugar. Eu entrego em tuas mãos, Senhor Pai. E te agradeço por tudo, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ele está aqui, meu irmão, minha irmã. O culto ele não termina aqui. Segue conosco. Aonde quer que você esteja, o Senhor vai estar contigo. Mas é preciso que você também peça a Ele, deseje, no nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Deus abençoe.